Olá, eu sou o Vilmar, estou aqui com a Aline. Oi, pessoal, eu sou a Aline, bem-vindos a mais um Descomplicando a Saúde da Mulher, um espaço onde a gente discute esses assuntos de forma holística, descomplicada e sempre educativa. Lembrando que a gente não substitui uma consulta médica. Então, se você está sentindo alguma coisa ou tem alguma dúvida, tem que procurar um profissional da saúde. E a nossa paciente de hoje, Aline, trouxe aqui por Descomplicando a seguinte queixa. Estou com osteoporose. É perigoso? Nossa, ótima pergunta, né, Vilmar? Nossa, demais. Para quem não sabe, a osteoporose, então, é quando a gente tem uma fragilidade aí no osso, né? A composição do osso, ele fica poroso, fica frágil, e é algo para a gente tomar muita atenção. A gente tem mais de 500 milhões de pessoas no mundo, homens e mulheres com osteoporose, e a osteoporose é realmente muito prevalente. E a osteoporose, a gente pode classificar ela como idiopática ou primária, então ela acontece porque a pessoa envelheceu, ela não tem uma alimentação adequada, e a gente tem algumas causas que são secundárias. Eu tenho alguma doença de base que leva o meu osso a ficar poroso, seja por medicamentos que eu esteja tomando ou realmente alguma patologia. E qual que é o grande problema da osteoporose? Se o osso ficar fraco, Vilmar, o que pode acontecer? Pode quebrar, Aline. Nossa, E as aonde que ele vai quebrar, fraturas, geralmente? olha, essas fraturas que geralmente são no quadril ou na coluna na coluna aqui vertebral, elas são, olha, de dar bastante dor de cabeça. Para vocês terem uma noção, a gente tem aí em torno de 37 milhões de fraturas, que dá em torno de 70 fraturas por minuto. Comparativamente, num ano, a gente tem em torno de 18 milhões de infartos e eventos cardiovasculares e 2,3 milhões de novos cânceres de mama sendo diagnosticados. Então, o número de fraturas é muito alto. E o grande problema da fratura é justamente isso. A gente tem pacientes que, quando tem uma fratura, em torno aí de 50% deles vão ter uma nova fratura dentro de um ano, e muitas fraturas, em torno de 80% dos pacientes, acabam ficando quase um ano, dependendo da fratura, sem nem tratar, sem nem ir atrás de um tratamento. Então, isso é muito ruim. Como eu comentei, a gente tem os dois principais tipos, né, Vilmar, que você me perguntou, o do quadril e da coluna vertebral. Então, vamos falar um pouquinho de cada um? E é importante, né, Aline, salientar que essas fraturas, principalmente de quadril, estão associadas com invalidez, mortalidade e Dor crônica, as pacientes ficam com muita dor. E o grande problema é, por exemplo, na questão de mortalidade. Dos pacientes que têm fratura de quadril, até um quarto chega a falecer no primeiro ano após o evento. gente, esse número é realmente É assustador. assustador. Você falecer porque você fraturou um osso. E você vê, às vezes, a paciente, ela interna, opera, vai para casa e morre em casa. E é importante vocês entenderem, o quadril, ele é um osso super forte, ele é um osso que sustenta a gente na maior parte da nossa vida. A gente caminha, a gente corre, a gente faz exercício, a gente faz até coisas que não deveriam, de tipo, ai, fui muito forte aqui, bati na parede, me machuquei, ou até cair em determinadas situações e não ter problema. Então, para ele fraturar, realmente a fragilidade óssea é bem importante. E fora a mortalidade, ele deixa o paciente, pode ficar com uma incapacidade importante, ele pode perder a autonomia de conseguir caminhar, de conseguir ir ao banheiro, de sentar e levantar, tomar banho sozinho. 1/5 dos pacientes com fratura de quadril acabam ficando incapacitados e precisando da ajuda de outras pessoas. E isto, né, é um fator extremamente agravante. Por quê? Porque a vida dessa pessoa, que ela é uma vida saudável, passa a partir daquele momento sendo uma Muda pessoa completamente. debilitada, não? Pessoa que Exatamente. necessita de cuidados. Então a gente tem que olhar com muito carinho para a osteoporose e com muito carinho para cuidar da osteoporose, para evitar, prevenir as fraturas, não, Aline? Exatamente. E vamos falar um pouquinho do outro tipo de fratura. Eu comentei que também nós podemos ter fraturas vertebrais. Então, falando sobre as fraturas vertebrais, a gente tem que lembrar que elas também podem causar dor nas costas, invalidez, dificuldade para mobilizar. O paciente pode perder estatura, porque elas vão ficando achatadas uma em cima da outra, você vai perdendo a sua altura. E também tem risco de aumentar a mortalidade, aumenta em quase 8 vezes o risco de mortalidade. E é importante falar que apenas 1/3 das fraturas vertebrais, elas são detectadas clinicamente, a maioria é silenciosa, então a paciente acaba aí nem tratando. Então, na realidade, ela tem até a sintomatologia, não, Aline? Ela tem dor, tem dificuldade de se mobilizar,
mas não tem um diagnóstico. Às vezes não vai atrás, ou às vezes acha que é da idade, que é normal, deu um mau jeito. Deu um mau jeito. Exatamente, acaba não fazendo diagnóstico pertinente no momento adequado para a gente talvez prevenir outras fraturas e até diminuir o risco de evoluir com esses sintomas ruins, com a invalidez, com a imobilidade. E Aline, quais são os fatores de risco para a osteoporose? Perfeito. Então, é todo mundo que vai ter osteoporose? Claro que todo mundo envelhece. Se Deus quiser, a gente vai envelhecer. Mas a gente tem alguns fatores de risco. Então, mulheres acima dos 60 anos, principalmente porque elas têm uma menor exposição ao estrogênio. O estrogênio é amigo do osso, então quando a mulher entra na menopausa, ela tem um maior risco de osteoporose. O homem acima dos 70 anos. Pessoas que já tiveram algum tipo de fratura por fragilidade ou fratura por baixo impacto. A pessoa tropeçou na rua, caiu e fraturou um osso que é muito grosso, que é muito forte, como um fêmur, por exemplo, tem que ficar de olho. Pessoas que têm baixo peso ou desnutrição, provavelmente elas têm uma baixa ingesta aí de cálcio, têm uma hipovitaminose D, que são coisas que vão contribuir aí para esse osso ficar cada vez mais frágil. E a gente tem doenças sistêmicas que também podem contribuir. Então, pessoas que tenham diabetes, pessoas que tenham insuficiência renal, insuficiência hepática, mulheres que entraram na menopausa precocemente, porque o estrogênio novamente acaba saindo de circulação muito precoce e o osso fica mais sensível. E tem outras doenças, aqui são só alguns exemplos. E tem alguns medicamentos também que podem causar essa fragilidade óssea, né, Vilmar? Tem algum que você acha importante a gente destacar? Sem dúvida, não, Aline. Acho que a medicação principal que diminui a massa óssea é o corticoide. Exatamente. Usado a longo prazo aí, então, ele não é amigo do osso, não, né, doutor? E tem pessoas que acham que é um excelente anti-inflamatório, que tira a minha dor, só que ela está tratando uma dor que muitas vezes é causada já por uma diminuição de massa óssea, por osteopenia, com a medicação que faz com que ela perca mais massa óssea e evolui para osteoporose. Exatamente. E daí, como que a gente vai fazer o diagnóstico, então? Como que eu sei se meu osso está com uma densidade adequada ou não? É a densidade, a densitometria óssea. Então, é um exame que a gente indica. Para as mulheres, normalmente a gente indica acima dos 65 anos, ou a partir da menopausa, se ela tiver algum dos fatores de risco que eu citei. E ele vai avaliar a densidade. E aí, o que eu vou fazer? Como que primeiro que eu posso prevenir a osteoporose? A gente vai prevenir a osteoporose tentando manter o aporte de nutrientes adequados para esse osso. Então, tentar uma dieta adequada, a ingesta de cálcio. Se você não pode, eu tenho intolerância a leite, a lactose, não posso ingerir, pode fazer uma reposição via oral com cálcio. Fazer com que sua dosagem de vitamina D também sempre esteja adequada. Então, fazer os seus exames de forma rotineira para saber em que nível que está a sua vitamina D. A gente tem uma hipovitaminose D bem importante hoje em dia na sociedade, porque todo mundo trabalha enclausurado, a gente quase não fica exposto ao sol. Quando está exposto tem proteção, que não é uma coisa ruim, mas acaba influenciando aí na nossa dosagem. E claro, uma coisa muito importante, gente, exercício físico com impacto. Caminhada, corrida, isso ajuda a remodelar o osso e a ele está sempre renovando suas células para não ficar poroso, tá? Então, isso são coisas muito importantes para a gente fazer a prevenção da osteoporose. Eu sempre gosto de salientar, Aline, né, para as nossas pacientes, que o papel mais importante de todos esses não é o cálcio, não é a vitamina D, é o exercício. Sim. E o exercício tem que machucar o osso. Machucar o osso. Você só produz osso se você machucar o osso. Então, quando a Aline fala de caminhada, é caminhada pesada, não é caminhadinha passeando no bosque. Isso não vai resolver, não vai tratar a sua osteoporose. Existe um estudo britânico extremamente interessante com mulheres acima de 65 anos com osteoporose e colocaram um grupo na academia fazendo levantamento de peso, e outro grupo só a controle. A paciente que fez levantamento de peso, ela teve melhora da osteoporose, evoluindo para osteopenia. Então, o osso precisa ser traumatizado. Quando você traumatiza o osso, ele produz mais osso. Se você não tiver o tendão, o músculo puxando o tendão e puxando o osso, não tem trauma, não tem produção óssea. Então, faça exercício, mas faça exercício
pesado. Não é uma caminhadinha e não é uma bicicleta. Bicicleta também não traumatiza o osso. Não, você precisa ter esse impacto, você precisa ter essa sobrecarga óssea para que ele se refaça. E aí? E eu fui agora diagnosticada com osteoporose. Você vai ser, então, indicada a fazer as mesmas coisas da prevenção, ingesta de cálcio, provavelmente suplementação via oral, ingesta de vitamina D, atividade física e provavelmente vai entrar com uma medicação que é antirreabsortiva. O que é isso? Ela vai desacelerar o quanto o seu osso está sendo destruído para ele ficar cada vez menos poroso e dessa forma talvez reverter, chegar numa osteopenia que é um grau leve de porosidade do osso, não chega a ser a doença, a osteoporose, ou às vezes até chegando numa densidade normal em alguns casos. Ótimo, Aline. Certo? Então, eu acho que já deu para ver a importância da gente não só fazer o diagnóstico, mas o tratamento e, quando ainda não tem, a prevenção da osteoporose pelo risco da fratura e como as fraturas podem ter uma alta incidência de morbimortalidade hoje em dia. Sem dúvida nenhuma, não. E frisar sempre que o melhor tratamento é o exercício. Exercício muito bem feito, um exercício com carga que esteja machucando esse osso. Você vai prevenir a sua osteoporose e vai evitar todas essas complicações que podem ser mortais em boa parte das pacientes que evoluem com fratura. Perfeito. Aline. Vamos falar agora dos 3 pontos chaves, então, dessa aula. Então, Aline, quais são os 3 pontos chaves dessa nossa discussão de hoje? Perfeito. Então, a osteoporose é uma fragilidade do osso altamente prevalente na sociedade. 2, a principal complicação é a fratura, que tem uma alta morbimortalidade. E 3, um acompanhamento adequado e uma prevenção adequada vai ajudar a diminuir o risco dessa fratura. Ótimo, Aline. Excelente mesmo. Perfeito. Gente, tenho certeza que vocês gostaram. Não deixem de curtir o nosso canal. Não deixem de acionar o sininho para receber as notificações. E, o que mais, Aline? Pode deixar seu comentário aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema que a gente ainda não tenha feito, ou se quiser contar aí sua história, o que você passou. E, claro, se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, estão todas aqui embaixo. A gente se vê na próxima. Ótimo. Tchau. Tchau, tchau.